Olá, está começando o nosso GestorCast, o podcast de dicas gratuitas da Sou Gestor, uma empresa voltada para desenvolvimento profissional, empreendedorismo e gestão de carreiras. Eu sou Leandro Martins, fundador da Simplifique Negócios, uma aceleradora de resultados que trabalha através da consultoria empresarial em diversos segmentos. E no tema de hoje você vai saber identificar uma real oportunidade. É isso mesmo, quantas vezes a gente já se deparou com alguns momentos em perceber que estaria surgindo uma oportunidade, mas quando a gente foi avaliar com um pouco mais de calma, identificou ali que na verdade o fato a ser apresentado não era bem uma oportunidade, né? E aí a gente passa a entender que para que um momento ou uma ação seja considerada oportunidade, a gente precisa de levar em consideração dois fatores. Primeiro, é se o momento é adequado para aquela ação em específica, né, ser considerada uma oportunidade. Porque às vezes a ação ela é positiva, não é? Mas o momento ele não é considerado favorável. Às vezes a gente analisa apenas o ato em si e desconsideramos o momento em que esse ato será desenvolvido. E é nesse sentido em específico, às vezes a gente acaba tendo ali uma visão turva e onde gera o que a gente chama de falso positivo, né? Quando a gente não consegue ter uma leitura ampla do fato em si, a gente acaba achando que algo é positivo, mas quando se vê empregado no cenário atual, ele fica como negativo. Então essa análise é muito importante, a gente chama isso de análise de ambiente. É importante você entender o ambiente que você está inserido, né, ou que a ação será executada, para você realmente entender se aquela ação desenvolvida naquele momento realmente pode se considerar uma oportunidade. Então a gente precisa de levar em consideração esses dois fatores. Se a gente analisar a ação de forma isolada, ela pode ser considerada positiva, mas não sendo empregada no momento certo, ela passa a ter então reflexos negativos. Então consegue entender que a gente precisa de avaliar então a ação e o momento? Porque às vezes a ação é positiva, mas o momento não é. E aí, quando a gente não faz essa leitura completa, essa leitura local, a gente acaba, de fato, perdendo aquela ação como oportunidade por começar a executar ela antes da hora. E aí a gente passa a ter reflexos não muito positivos e, infelizmente, o que a gente vai colher não é o fruto aí da oportunidade. E nesse sentido também é importante a gente estar atento para poder identificar algumas oportunidades disfarçadas. É isso mesmo. Existem algumas oportunidades que a gente não consegue ver que aquela ação em específico é positiva e às vezes a gente fica estagnado, a gente fica com o pensamento no negativo e acaba não visualizando o que tem de bom vindo através daquela ação. Exemplo, às vezes acontece um fato que você não fica muito feliz na sua vida profissional, né, nesse sentido, você fica remoendo aquilo ali, né, de forma excessiva e não consegue enxergar além dessa dificuldade ou além desse problema que surgiu no decorrer aí da sua atividade profissional. E muitas vezes existem oportunidades disfarçadas. O que são oportunidades disfarçadas, Leandro? São ações que acontecem nas nossas vidas profissionais que no primeiro momento a gente não consegue perceber algo de bom nelas. E se a gente olhar, né, se a gente tiver um pouco de cuidado, um pouco de paciência e ao mesmo tempo um olhar mais estratégico, um olhar mais apurado, a gente vai ver que atrás desse problema existe uma oportunidade que muitas vezes gera crescimento. Vou dar um exemplo da minha vida profissional. Em vários momentos eu me deparei com dificuldades profissionais, né, que me impulsionaram a me tornar esse profissional que sou hoje. Se eu tivesse focado apenas no algo de não muito positivo, né, no que deu errado, vamos falar assim, a tendência é que eu estivesse lá ainda remoendo aquele fato, né, e não tivesse impulsionado a minha carreira profissional. Um exemplo claro disso foi o fato da minha decisão de empreender. Eu vinha de uma estabilidade profissional considerável, 6 anos de uma empresa sólida. Decidi fazer uma mudança para uma outra empresa, porque naquele momento eu visualizei que seria bom para a minha carreira. Estava morando fora, era uma oportunidade de retorno. Fiz a avaliação toda, falei, vale a pena fazer essa mudança. Mas quando eu vim a trabalhar nessa nova empresa, eu percebi que na verdade não era nada daquilo que tinham me vendido como oportunidade, por parte de uma omissão dos responsáveis. E aí no decorrer da atividade eu vi que não era bem uma oportunidade. O que aconteceu? Através desse fato de ter dado errado essa minha mudança de emprego, eu acabei abrindo a minha empresa. Se eu não tivesse tido a sabedoria
de enxergar além do problema, a tendência é que essa oportunidade de ter a minha empresa, de se tornar um empreendedor e desenvolver pessoas, processos e negócios, não tivesse acontecido. Então fique atento na sua vida profissional às oportunidades disfarçadas também, porque elas existem. A gente precisa de enxergar além. Nós precisamos de evoluir e estar atentos para identificá-las. Faz sentido para você? Mas talvez você não saiba por onde começar? Conte com a Simplifique Negócios. Nós somos uma empresa especializada em redefinição de processos, desenvolvimento de pessoas e alavancagem do seu negócio. Essas e outras dicas você encontra no nosso site simplifiquenegócios.com.br. Mais uma vez foi uma alegria trocar ideias contigo. Eu sou Leandro Martins, sou gestor e a gente se fala em uma próxima oportunidade. Até lá!